Então vamos lá para os estágios da teoria de habilidades, né? A teoria fundamentada aí nesses dois autores, Fitz e Posner, e que ela tem esses estágios, né? Essas fases a ser percorrida. Então vamos agora analisar, olhar para essa teoria, já também associando, né, as práticas de simulação, as práticas simuladas, os cenários que estão sendo executados, e também na etapa do seu planejamento e na etapa da sua execução. Então, na primeira etapa, que vocês já viram com a professora Natana Sueli, esse segmento cognitivo, ele é um momento que o indivíduo ele está tentando compreender o objetivo da tarefa. E aí eu quero destacar esse termo que está aqui, objetivo da tarefa. Se a gente for analisar, uma das premissas, né, de um olhar e de planejamento, a simulação está envolvida problematização, casos clínicos e também uma execução de uma tarefa. E nesse momento que os participantes estão nessa execução da tarefa, que alguns termos vocês também ou já devem conhecer, ou já passou pela nossa trilha, pela nossa primeira produto, nossa trilha, ou ainda vão chegar, se apropriar desses termos. Mas nós temos, em um quesito de planejamento e execução de cenários, nós temos o momento do pré-briefing, nós temos o briefing, nós temos estações para desenvolvimento de habilidades, posteriormente seguimos para os cenários simulados, depois retornamos para uma etapa fundamental, uma etapa crítica, reflexiva, e que traz uma coerência cognitiva, que é o debriefing. Então, esse objetivo da tarefa, no momento que você está com os seus participantes, no momento que vai ter o pré-briefing, ou que algumas literaturas já chamam como briefing, esse momento que você está com os participantes, mostra todos os recursos que tem naquele cenário, como funciona, onde está, fala também do caso clínico propriamente dito, ou pode não ser um caso clínico, pode ser um caso situacional, vai depender muito dos objetivos de aprendizagem. O que eu quero falar é que nesse momento, desse olhar de objetivos da tarefa que vai acontecer lá, ocorre no momento, conforme diz a teoria de habilidades, uma sobrecarga de mecanismo da atenção. Porém, esse mecanismo de atenção, porque ele está vendo, ele está ouvindo, visualizando muitas informações, de maneira bem organizada, muitas informações, para executar uma tarefa. Então, esse mecanismo de atenção, ele é muito alto nesse primeiro estágio, que é muito vivenciado nas práticas de simulação. Porém, é um estágio de muita atenção, mas ainda numa performance meio que inconsistente, porque ainda não deu para organizar tudo em uma linha ascendente, numa curva ascendente, favorecendo a aprendizagem. Eu ainda estou no estágio inicial. Eu estou no cognitivo. Eu estou pegando informações e começando a agrupar e ter uma linha coerente de raciocínio. Então, quando o seu aluno entra, né, nos espaços, em ambientes protegidos e criativos de aprendizagem e seguros que a simulação proporciona, ele está favorecendo essa etapa. E aí vem o facilitador, o instrutor, na etapa do briefing, fala informações da tarefa que vai ser realizada, então ele está vivenciando essa etapa do estágio 1, mais cognitiva. E aí vem, entre a terceira etapa e a primeira etapa, vem essa etapa associativa, que é um momento onde já começou a ter desenvolvimento naquelas práticas, naquelas habilidades, que é muito comum, né, e é o que se preconiza também nas literaturas, né, que se naquele objetivo de aprendizagem tenha habilidades a serem desenvolvidas, microhabilidades ou habilidades a ser desenvolvidas, seja psicomotoras, procedurais, ou seja, de comunicação e entre outras, elas precisam ser desenvolvidas primariamente,
E aí essa etapa associativa começa a criar forma, começa a criar formato desse estágio associativo, e aquela sobrecarga de atenção, ela começa a diminuir. E aí, como está descrito aqui, que fala que após um certo período de prática, ele passará para um estágio associativo, no qual consegue manter uma performance mais estável. Olha como é progressivo. Olha como os cenários, a fala do facilitador, os instrumentos que ele usa e entre outros aspectos favorece essa teoria. No início, ele estava com uma performance naquela atenção cognitiva meio que inconsistente. Agora ele já começou a praticar um pouco, ele começou a praticar, errar, vem aí o feedback instantâneo do instrutor, e aí essa performance começa a ficar mais direcionada. O próprio participante, ele vai começar a detectar alguns erros, e ele vai começar a ter uma performance de autocorreção junto com todo o cenário que proporciona isso, toda a posição, postura, fala e condução do facilitador que tem aquele domínio da metodologia. E aí começa a evoluir, começa a progredir, e vem a terceira etapa, né, que é a fase do autônomo, do habitual, do automático. Então, depois de muita prática, e aí eu reforço, eu acrescento aqui na literatura, sempre bom a gente destacar muita prática simulada, porque existem outros formatos de prática, né? Nós viemos de um modelo, acredito que todos aqui, de um modelo educacional bem tradicional, que poucos nós tivemos possibilidades de ter experiência com práticas simuladas. As nossas práticas já eram no real. Nós não passamos do que nós não tivemos a oportunidade de uma fase de ter um ambiente seguro, criativo, colaborativo, que são os ambientes da simulação, e ele começa a nos posicionar dentro de uma cadeia educacional integrada, para favorecer o quê? A competência, desenvolver uma competência. E aí, esse momento autônomo, já estamos bem mais avançado, porque praticamos, então é capaz de atingir esse terceiro e último estágio, esse habitual, esse automático, esse autônomo, no qual a habilidade está bem desenvolvida, permitindo que o indivíduo realize com consistência. E aí essa consistência eu trago para essa expressão bem comum, que é quase sem pensar. É como se estivéssemos aprendendo, né? Eu sempre trago essa esse exemplo, estamos na autoescola, né, aprendendo lá, desenvolvendo habilidades psicomotoras, envolve meu cognitivo, meu psicológico e entre outros, e aí vem o domínio da minha destreza motora para sincronizar o volante, o freio, o acelerador, a embreagem, a marcha, e entre outros, e eu começo, no início, eu começo a estancar muito carro, a falhar muito carro, a me perder nas marchas, trocar marchas em tempos errados, e eu começo a avançar, e eu começo a chegar num automático, né? E quando nós estamos na alta performance, nós dirigimos, eu não preciso estar olhando para a marcha, eu não preciso, é uma sincronização de consistência de uma aprendizagem psicomotora. E aí, a teoria de Fitch-Posner, ela é relacionada a habilidades, e quando nós falamos de habilidades, eu não estou só no campo de procedimentos. Ela é fortemente de procedimentos, é tanto que a maior parte dos seus exemplos falam de procedurais. Mas também eu tenho habilidades de comunicação, eu tenho habilidades afetivas, emocionais, eu tenho habilidades cognitivas, e entre outras, que vão somar, que vão dar subsídios, que vão fortalecer aquela minha etapa bem cognitiva, aquela minha etapa de atitudes, de despertar por uma consciência crítica, reflexiva, valorizar um determinado
o trabalho em equipe, valorizar um determinado comportamento ético, uma determinada comunicação, e entre outros aspectos, isso vai à simulação e todos os seus meios para explorar essa metodologia, também vai puxando essa teoria para que a gente realmente evidencie e fortaleça esses três estágios, que vai dar subsídios para realmente o alcance dessa competência. Vocês viram na segunda-feira outras teorias também, viram a de Fichte-Posner, de habilidades, e viram outras, né? Viram a teoria cognitiva da aprendizagem, viu a experiencial, e entre outras, que são teorias que puxa para experiências prévias, puxa para o ensino, né, do aluno adulto, do participante adulto, estamos aí dentro da andragogia, e aí traz as experiências prévias, os conhecimentos prévios, né, as suas vivências, experiências. Então, tudo isso se soma para quando também eu chegar nessa etapa de desenvolvimento de habilidades, eu contribuir com a competência. Então, eu parei um pouco aqui nesses slides exatamente para que vocês entendam que as teorias, elas fundamentam muitas premissas e elas fundamentam muitos planejamentos e escolhas de estratégias e recursos educacionais. Então, as teorias não estão aí aleatórias, soltas. E essa teoria de habilidades, ela é fortemente sendo aplicada constantemente em uma tecnologia. E aí eu posso falar de tecnologia. Em que sentido? Quando eu tenho ambientes que estão adequados para eu executar a metodologia, eu estou diante de uma tecnologia educacional em simulação, mas que vai favorecer o quê? Ela é um meio para favorecer o quê? A aplicação dessa teoria de habilidades, para favorecer outras teorias de aprendizagens com práticas simuladas, um modelo educacional com simulação. Então, eu estou reforçando bastante para que vocês tenham esse olhar, né, de aplicabilidade. Por isso que vocês começaram com o estudo das teorias de aprendizagem. E aí, só para dar uma ênfase, né, no que diz respeito a outros detalhes, a teoria de Fichte-Posner, ela tem essa aprendizagem motora, né, como também ela consegue trabalhar outras habilidades. Então, essa mudança no comportamento que muitas vezes se observa, o comportamento motor, psicomotor, observável não de acordo com as experiências anteriores, é o que eu estava falando anteriormente. Os ambientes de simulação, né, estar dentro de práticas simuladas totalmente fundamentada em um modelo educacional de simulação, ele puxa muito das suas experiências anteriores. Então, ele resgata, né, da sua memória psicomotor todo esse comportamento. Ele resgata, ele refina, ele aprimora, né, ele agrega novos comportamentos motores e aí vai se somando para favorecer uma aprendizagem significativa. E aí a teoria também destaca a importância da atenção, que é o que nós falamos, né? No primeiro estágio tem uma sobrecarga de atenção, depois vai reduzindo, porque ele começa a praticar, começa a identificar os seus próprios erros, e ele começa a se ressignificar nesse comportamento motor, ou nesse comportamento de comunicação, e entre outros. E tem outras etapas, não só a teoria de habilidades, mas tem outras etapas que favorecem para encorpar, para agregar, ficar mais forte esses outros comportamentos. É um comportamento emocional, é um comportamento de raciocínio clínico, é um comportamento de procedimentos, é um comportamento de manejo clínico, é um comportamento ético, é um comportamento de comunicação em equipe, e entre outros. E aí a teoria de Fichte-Posner, como ela vem nessa sequência, ela começa a proporcionar uma atenção bem seletiva. O participante começa a, pela ação do facilitador, em alguns momentos da teoria, ela preconiza, trazendo a teoria para a simulação, ela preconiza muito a ação meio que imediata, instantânea, de feedback, que eu não estou falando de debriefing até agora,
do feedback, aquela correção psicomotora mais imediata, tá lá na massagem efetiva, numa RCP, mas só que ele está flexionando o cotovelo, não está posicionando o peso do seu corpo, está fazendo alguns posicionamentos psicomotor de maneira errada, o instrutor vai lá, dá aquele feedback, ele colabora com o julgamento do participante em detectar alguns erros. Então, é a teoria ali sendo implementada, ajustada, executada toda hora, todo instante. Porque a metodologia, o modelo educacional da simulação permite eu trazer essas teorias e outras para fortalecer o desenvolvimento de competências. E aí eu não posso deixar de destacar, né, pontuar de maneira bem organizada, dentro dos estágios, né, dentro das fases da teoria de Fichte-Posner, onde eu tenho o cognitivo, e aí eu destaquei a quantidade elevada de erros, onde nós vamos, dentro desse ambiente seguro de aprendizagem, onde é favorável para que tenha um gerenciamento de erros. Como seria esse gerenciamento de erros? É pelo facilitador, é pela própria participação do participante, e aí essa quantidade elevada de erros é esperado na primeira etapa, nessa fase mais cognitiva. Quando ele vai para a fase intermediária associativa, os erros já começam a cair, começam a ser menos frequentes. E pode ter certeza que o facilitador, ele tem vocês têm total competência com todo esse desenvolvimento da nossa trilha que vocês estão participando, de executar uma atribuição de vocês no universo da simulação, que é o gerenciamento de erros, onde vocês viram a carta, viram, realmente começa a favorecer, aqueles erros começam a cair, e pelo seu desenvolvimento como facilitador, você começa a progredir nesse gerenciamento de acertos. Então, é um gerenciamento de erros e acertos, isso é fundamental importância. E a teoria de Fichte-Posner também está fundamentada nisso. E você ia ler de maneira bem dinâmica, facilitador, atuando nesse gerenciamento e progredindo com a curva de aprendizagem. No momento, no quesito mais de habilidades. Depois, quando for para o cenário, vai completar essa competência, porque a gente vai continuar favorecendo habilidades, mas vai agregar com os aspectos atitudinais. E uma outra questão também, um outro ponto, é um refinamento, como eu acabei de falar, um refinamento dessa habilidade, e o próprio participante começa a identificar alguns de seus próprios erros. Então, a habilidade, no último estágio, ela já torna, né, como eu falei, automático ou também chamado de habitual. E aí, dando continuidade ainda da teoria de Fichte-Posner, temos algumas dificuldades, né? Nem todo é mil maravilhas, né? E aí os desafios, os problemas, as dificuldades, elas existem para que nós possamos superá-las. E dentro da teoria de Fichte-Posner, associada ao modelo educacional da simulação, e aí eu trazendo para a teoria de Fichte-Posner, ela tem suas dificuldades de alcance. Uma delas é a dificuldade que nós temos de chegar até o habitual, de chegar até o automático, nesse estágio autônomo. Muitas vezes, nos nossos modelos tradicionais, né, nas nossas vivências, no nosso processo de formação da graduação, nós vivenciamos muito essa teoria de Fichte-Posner, mas só nos seus dois primeiros estágios. Nós pulávamos essa etapa, nós íamos logo para o estágio supervisionado, que eu não estou anulando, né? Não anulo, é importantíssimo esse outro modelo de prática. É lá que você vai estar no contexto totalmente real. A simulação, a gente tem um realismo a ser atingido, mas lá você vai estar no totalmente real. Mas o quão é bom, importante, necessário eu passar e conseguir chegar nessa última etapa. E aí vem vários fatores que dificultam. Nem todas as universidades, né, têm os seus laboratórios de simulação e habilidades, ou o seu centro de simulação. Não temos também facilitadores, já peço desculpa,
pelo cachorro, mas são coisas das atividades educacionais remotas, mas desculpem. E aí temos essas fragilidades, esses desafios. E aí nós ficamos em práticas que elas não passam por um ambiente seguro de aprendizagem, não passam por ambientes seguros, protegidos para uma aprendizagem, ambientes criativos também, que preconiza aí a simulação. Então, quando diz aqui uma quantidade de práticas insuficientes, é nesse último estágio. Nós não temos um acesso a essas práticas simuladas com todo o rigor que é para ser. E o que eu ia falar, que falhou a memória, é a questão dos facilitadores. Em um corpo docente de universidades, e aí é papel dela desenvolver docentes nesse quesito da simulação também, nem todos têm vivências com a metodologia, com esse modelo de ensino, mas que é super possível quando as universidades, as escolas e entre outras adotam esse modelo educacional, agregando ao seu modelo padrão, ao seu modelo prioritário diante dos seus projetos políticos pedagógicos. E aí vem uma outra dificuldade, que são que essas duas se casam, informações e instruções inadequadas para aquele público, né, para aquele público, aquele grupo participante que estão trabalhando, falta de capacidade para selecionar informações de fato relevantes, ao mesmo tempo em que se descarta as informações irrelevantes à atividade. Isso aqui eu vou resumir, esses dois últimos aqui, vocês vão aprender também isso nas nossas outras trilhas, é a necessidade que nós temos de estudar a nossa potencial clientela. Então, se eu conheço de fato o meu grupo, eu conheço suas dificuldades, eu conheço suas competências prévias, eu conheço, ou até mesmo não tem competências, tem habilidades já desenvolvidas, e começo a focar naquela clientela. Então, potencial clientela é quando eu estudo ela. E aí, então eu consigo ver algumas barreiras, planejar de maneira mais consciente, mais dentro de uma realidade de recursos, de investimento, bem estruturais, para eu favorecer essas práticas que são tão insuficientes, mas para eu favorecer o último estágio da teoria de Fichte-Posner. E para finalizar sobre a teoria, a gente ir para os conceitos, né, eu quero destacar, vocês já viram, né, na primeira aula, né, algumas dessas citações que são bem características. A teoria já se nivelando, já se imbricando, se enraizando na metodologia da simulação, no modelo educacional da simulação, e também trazendo aqui, remete a outras teorias também, como teorias experienciais, teoria cognitiva de aprendizagem, entre outras. E aí ele fala, existe uma relação positiva entre a facilidade para realizarmos qualquer atividade e a quantidade da prática que realizamos. Então, isso é um fato, né? A teoria fala sobre isso, mas que a gente tem que trazer o necessário para a prática. Então, é uma relação positiva entre a facilidade para realizarmos qualquer atividade e a quantidade de prática que realizamos. É aquele ponderação, aquela moderação de um planejamento bem estruturado na clientela, naquele público-alvo. Abaixo fala, necessitamos criar um ambiente que facilite a aprendizagem, propiciando uma grande variedade de experiências. E aqui eu acrescentaria um ambiente protegido e criativo que facilite o processo de ensino e aprendizagem. E, de fato, né, a teoria Fichte-Posner, junto com o modelo educacional da simulação, ele nos proporciona uma grande variedade de experiências. O objetivo principal durante
A aprendizagem de qualquer atividade é fazer com que o aluno obtenha sucesso e sinta prazer no que está fazendo. Então, uma das coisas que nós lemos muito, falamos muito, é dos benefícios, né, já bem estudado, que o modelo educacional da simulação proporciona, que é um profissional que é aluno, está participando ali da simulação, ele sai mais motivado, mais em propriedade do que vai fazer lá na sua performance em tempo real, no verdadeiro, no real. E aí ele sai com mais confiança, com mais motivação intrínseca. Isso faz toda a diferença para ele progredir na sua curva de aprendizagem, sai mais motivado, empoderado e com bastante autonomia e confiança para realizar, executar o que ele acabou de se tornar competente para aquilo.